Graças e paz, queridos irmãos, com alegria que mais uma vez estamos juntos, agora para dar início ao culto vespertino. Então eu convido você e a sua família para que tenham toda a reverência, mesmo estando no conforto do seu lar, e que juntos, no mesmo espírito, cultuemos ao nosso Deus, e a fim de que nós cresçamos, na graça e no conhecimento do Pai. Curva a sua fronte, feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, nós te damos graças, Senhor, pela bênção de estarmos juntos, mais uma vez para cultuá-lo e para adorá-lo. Nós suplicamos o perdão para os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, que nada em nós impeça, ó Deus, o fluir das suas bênçãos, e que cada ato deste culto seja unicamente para o louvor da tua glória. Ó Deus querido, repreenda tudo que não venha de ti e dá-nos a tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno. Ao único que é digno de toda a nossa adoração, cantemos. Amém. Vamos à leitura bíblica de Salmos 138. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração.
Cantarei louvores a Ti diante dos deuses. Prostro-me diante do Teu santo templo. Louvo o Teu nome por Teu amor e Tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o Teu nome e Tua palavra. Quando eu clamo, Tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis de toda a terra Te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão Tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, Tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estende Sua mão, e o poder da Tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá Seus planos para a minha vida, pois Teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois Tu me fizestes. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Deus, de poder ler a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, cada vez que nós lemos a Tua palavra, o Senhor conforta os nossos corações. O Senhor nos mostra cada vez mais as Tuas promessas, aquilo que o Senhor sempre cumpriu e continua cumprindo em nossas vidas, ó Pai. Queremos Te agradecer, ó Deus, por este conforto maravilhoso que o Senhor nos dá em meio a tantas aflições que temos passado, em meio a tantas coisas, ó Deus, que temos sofrido, ó Deus, neste tempo. Queremos Te agradecer por isso, ó Pai. Te agradecer por esta semana que passou, essa semana que se inicia. Te agradecer, ó Deus, também pelos aniversariantes desta semana, ó Deus, porque o Senhor mais um ano concedeu, ó Pai, ao Daniel. O Senhor concedeu ao Senhor Eliseu e à Dona Regina, ó Pai, mais um ano de casamento, ó Deus. São 53 anos, ó Deus, com certeza que o Senhor foi e continua sendo o firmamento do amor deles, ó Pai, e daquilo que o Senhor tem para cada um deles, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai, por este culto. Obrigada porque temos a oportunidade de Te louvar, ó Pai. Obrigada porque cada um está em sua casa, mas com o coração aberto diante do Senhor para Te louvar e Te engrandecer. Obrigada, Pai, por tudo. E em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo nesse momento a cantar Me Derramar. Diante de Ti, abra meu coração.
seja louvado. Muito bom, Raquel lembrou de orar pelo Daniel, filho da irmã Linda, que faz 38 anos de idade, e pelos 53 anos de vida conjugal do irmão Eliseu Freire e da irmã Regina, né? Casal tão abençoado que cuida da recepção, conhecido por todos. Nós louvamos a Deus. Justifico aqui a ausência da Fernanda, está sempre nos ajudando, que está com muita enxaqueca, não pôde estar conosco, e também justifico a ausência da irmã Rebeca, que ficou doentinha também, impossibilitada de estar conosco. Mas nós estamos aqui, e eu gostaria de, nesta noite, ter o texto de Hebreus diante de nós para a mensagem deste culto vespertino. Então, vamos ao título do sermão: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E o subtítulo: princípios fundamentais para o êxito na corrida cristã. E o texto base é Hebreus 12, versículos de 1 a 13. A NVI traz o título: Deus disciplina os seus filhos. Acompanhe comigo a leitura desse belíssimo texto de Hebreus 12, nos 13 primeiros versículos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Curva a sua fronte, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus glorioso Pai,
Que bênção é estarmos diante aqui da Tua Palavra, podendo lê-la publicamente. Obrigado pelo acesso que temos às Escrituras Sagradas, e nós te louvamos por esse momento, quando nós ouvimos a Tua voz através da mensagem pregada. E nós suplicamos-te mais uma vez, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, nos esconda, Senhor, atrás da Tua cruz, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, a fim de que possamos entender, ó Deus, a Tua Palavra, a Tua mensagem, e que a Tua Palavra, ó Deus, ela possa transformar as nossas vidas, ela possa, ó Deus, nos restaurar, nos libertar, nos fortalecer, a fim de que sejamos melhores cristãos. Repreenda, ó Deus, tudo que não venha de Ti, dá-nos a Tua paz, e que no decorrer, enquanto estivermos falando as Tuas verdades, que o Teu Espírito age, ó Deus, em cada coração, onde quer que estejam, em qualquer tempo que ouçam esta mensagem. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o título, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, traz aqui uma ideia de que estejamos numa corrida, pode ser uma analogia com uma competição atlética, uma corrida, ou pode ser também uma fuga, mas essa palavra corrida ou carreira traz na sua etimologia a palavra agonizo, algo que supre todas as nossas energias, e ela então ela torna-se uma prova de resistência. E essa é a corrida que todos nós temos, a corrida da carreira cristã. O texto, o livro, a carta aos Hebreus, tem como tema a total supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Vai tratar aqui sobre a questão da santificação. O autor de Hebreus escreveu essa carta justamente para mostrar a superioridade, a supremacia do Senhor Jesus, e mostra também o encorajamento para que eles persistam na fé cristã, para que eles rumem à maturidade cristã através do viver, agora não pela lei, mas pela fé. Então, nesses últimos capítulos de Hebreus, o autor ele fornece alguns conselhos e mandamentos específicos com relação a essa aplicação da fé. Essa carta, nos primeiros 1200 anos, era conhecida como Epístola de Paulo aos Hebreus, mas depois da Reforma, então, pelos estudos específicos da carta, entenderam que não poderiam definir. Então, o autor sagrado aqui é desconhecido. Algumas hipóteses, como se fora Barnabé, Lutero defendia de que essa carta tivesse sido escrita por Apolo. Bom, nós não sabemos que ela é inspirada, é um texto inspirado, e essa carta foi primordialmente endereçada a judeus convertidos, judeus que tinham muita familiaridade com o Antigo Testamento, que estavam tentados a retornar ao judaísmo, ou se não, fazer aquela junção, tentando judaizar o Evangelho de Jesus, conforme Gálatas nos ensina muito bem. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos aqui uma estrutura de 13 capítulos e 4 divisões principais. O texto fala sobre a superioridade da pessoa de Cristo, a superioridade do sacerdócio de Cristo, a superioridade do princípio da fé e a superioridade da prática da fé, que é a parte final do texto que nós estamos vendo. Aqui nós percebemos a responsabilidade do cristão no que diz respeito ao desenvolvimento da fé cristã. Então, aquela palavrinha que a gente tem sempre falado, né? Que a soberania de Deus, o controle, o governo total de Deus, não descarta a responsabilidade
que o homem tem em se desenvolver na fé. Eu me lembro de ter compartilhado com a igreja que na minha época já estava no seminário, penso que antes um pouco de entrar no seminário, nós tínhamos um grupo em que nós fazíamos evangelização aos domingos pela manhã, lá no Hospital das Clínicas. Esse grupo era dirigido pelo saudoso pastor Marcos Petriage, que era o líder do Ministério de Adolescentes, se eu não me engano. E eu tive a experiência de pregar em vários setores, mas a minha experiência mais impactante, talvez, se eu possa dizer assim, foi quando eu fui designado para pregar na pediatria. E pediatria cuida de crianças, né? Como todo mundo sabe. E eu não tenho experiência nenhuma. Aliás, depois, mais tarde, na aula de homilética, né? A arte e ciência de pregar o Evangelho, nós aprendemos que para transmitir a mensagem do Evangelho eficazmente, nós precisamos treinar um pouco com crianças. Mas fui ter essa experiência, e quando eu cheguei na pediatria, eu pude perceber que, na verdade, não eram crianças, eram pessoas de 28, 30, 35 anos, que sofreram uma paralisia infantil, então tinham um corpo pequeno, não desenvolvido, e a cabeça sim desenvolvida. Alguns falavam inglês, espanhol, alguns desenhavam, faziam as artes, produzir alguma coisa em arte com a boca, né? E ali, uma coisa que Deus falou em meu coração é que é mais ou menos isso que acontece com a Igreja de Jesus. Pessoas que não desenvolveram a sua fé, não cresceram no quesito de salvação, desenvolvimento, não se desenvolveram. O que a gente percebe lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz sobre crente carnal, né? Que precisava de leitinho ainda. Então, a gente percebe que para que o crente se desenvolva na fé, é preciso que ele entenda que há princípios. Então, sempre falamos e voltamos a falar, você não desfruta das promessas de Deus, nem chega à maturidade cristã simplesmente declarando, mas você chega a desfrutar das promessas de Deus, da maturidade cristã, cumprindo os princípios que Deus estabelece. Por isso que o subtítulo desse texto, que é a nossa proposição, é os princípios fundamentais para o êxito na corrida cristã. Logo quando eu fui alcançado pela graça, aos 15 anos de idade, lá na Igreja Batista da Liberdade, havia muitos adolescentes, não poucos, mas muitos adolescentes. E hoje, muitos saíram da fé cristã, muitos foram para outras religiões que não pregam o cristianismo verdadeiro. E a gente sabe que no decorrer dessa carreira cristã, algo no caminho fez com que eles se desviassem. Então, é sobre esses princípios que a gente fala. Uma palavra importante desse texto é a palavra perseverança. E essa palavra perseverança, ela é um imperativo do autor sagrado, quando diz que essa corrida, da carreira cristã, ela tem que ser feita de maneira perseverante. E é bom lembrar que é uma doutrina que nós batistas defendemos, biblicamente, obviamente, que é a doutrina da perseverança dos santos. Então nós vemos aqui uma perseverança que parece algo contrário, mas nós temos a perseverança do cristão no que diz respeito à santificação, a sua carreira agonizante, a sua corrida. E temos a doutrina da perseverança, que é aquela doutrina aonde Deus nos sustenta. Eu quero partilhar aqui algumas informações de alguns teólogos que é bem conhecido dos irmãos e do nosso meio batista. Berkoff diz o seguinte: aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça
não podem cair nem total, nem definitivamente da graça de Deus. Então Berkhof ele define dessa forma. Gruden, que é um manual de teologia que a gente usa muito aqui no seminário, Wiley Gruden, que diz assim: aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. Veja que aqui, quando ele traz essa doutrina da perseverança, ele usa essa palavra para dizer que os cristãos até o final da vida vão permanecer. Gruden diz isso. E finalmente Millard Erickson, que foi um texto base que nós usamos na teológica, curso de teologia sistemática. Ele vai dizer sobre a doutrina da perseverança o seguinte: o crente genuinamente regenerado, justificado, adotado por Deus e unido com Jesus Cristo, persistirá nesse relacionamento. É interessante que ele destaca aqui dizendo sobre o crente genuinamente regenerado. Então, há muitas pessoas que são crentes. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Então, há muitos que creem, mas ele está falando de um crente que foi realmente regenerado, que nasceu de novo. Então, esses são os dizeres desses teólogos. Mas nós temos várias garantias bíblicas para a doutrina da perseverança. A obra que Deus começou em nós continua a ser completada. Filipenses 1,6. Cristo intercede constantemente por nós diante do Pai, no próprio Hebreus capítulo 7, versículo 25, que sempre ouve as nossas orações, quesito permanecer em Cristo, João 11, nos dará condições para manter de pé na hora do julgamento, Romanos 14, 4, e Ele provém um meio de suportar todas as intempéries, especialmente as tentações, 1 Coríntios 10, 13. Então nós temos vários textos. Então eu persevero na minha vida cristã, na corrida, sofrendo as intempéries do tempo, do mundo, as circunstâncias, com a graça de Deus, certamente. E também temos essa garantia da doutrina da perseverança dos santos, que temos citado o adágio nos nossos muros: uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, estamos diante desse texto. Vamos comentar um pouco sobre esse texto, quando ele começa o versículo 1 dizendo: portanto, se tem esse elo que vai dizer: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É muito comum as pessoas entenderem que essas testemunhas são as pessoas que estão ao nosso lado, mas as testemunhas é a galeria dos heróis da fé citado no capítulo 11. Então essas aqui são as testemunhas. E aí ele entra no texto que nós fazemos dele o tema central, que é: livremos de tudo que nos atrapalha. Em algumas versões nós temos embaraço, e do pecado que nos envolve. Então há muitas questões na nossa vida que nós entendemos que não são propriamente pecado, mas o texto ele amplia dizendo que é um embaraço, e sendo um embaraço, vai impedir o nosso desenvolvimento na fé. E agora sim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Já falamos dessa prova de resistência, e o nosso alvo é Cristo. Um destaque aqui: a carreira que nos é proposta mostra que o trajeto da nossa vida cristã nos é proposto. Ele não é opcional, nem nós escolhemos esse trajeto. Veja o senhorio do Senhor Jesus em nossas vidas, a carreira que nos é proposta. Então, a partir desse momento, ele passa a citar então o Senhor Jesus como referencial, dizendo que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que eu percebo aqui nesse texto é que um dos grandes teores do sofrimento, da agonia, é o desprezo das pessoas, e aquele constrangimento das pessoas verem você sofrendo
e no caso de Cristo, terem prazer de vê-lo sofrendo. Pois bem, o Senhor Jesus desprezou essa vergonha e esse constrangimento. E aí, ele, no versículo 3, ele vai dizer: pensem bem nele que suportou a oposição de pecadores, né? Então Jesus é o nosso referencial. Ele continua dizendo que nós não sofremos até a morte, e sofrer até a morte requer maturidade cristã, requer graça de Deus, requer o propósito da soberania de Deus, ainda que nós, estudando Romanos na semana passada, vimos que somos como ovelhas ao matador, né? Levar todos os dias ao matador. Então, todos os dias nós temos um momento de renúncia da nossa vida, que mostra que nós morremos para este mundo, morremos para o nosso eu, para fazermos a vontade de Deus. Agora, a partir do versículo 5, a ênfase do autor sagrado é a partir de uma citação de Provérbios 3, 11 e 12, que diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Irmãos, nesse texto, por 10 vezes, pelo menos na minha versão, ele vai fazer menção da palavra disciplina. Então nós temos aqui, nesse texto, a disciplina ligada ao amor, a ênfase da disciplina, a importância da disciplina. Versículo 7 vai dizer que as próprias dificuldades significam também disciplinas do Senhor em nossas vidas. E às vezes Deus permite que passemos pelas dificuldades a fim de nos disciplinar, inclusive com portas fechadas, né? Conforme lemos em Apocalipse, que Deus abre as portas, Deus fecha as portas, a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. E as dificuldades nós devemos dar glória a Deus. Costumo dizer, assim como a tribulação é o meio da graça, porque Deus nos disciplina e nos ensina. No versículo 8 nós temos aqui a disciplina ligada aos filhos legítimos. Conquanto sejamos adotados, nós somos filhos legítimos. Temos o nome de cristão, temos o Espírito de Deus em nós, partilhamos da herança. E os irmãos se lembram bem, Cristo ele desceu como unigênito e subiu como primogênito, conforme o texto de Hebreus. E nós somos então coparticipantes e co-herdeiros do reino de Deus. Somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros de Deus. Então, o versículo 9 vai mostrar a disciplina ligada da questão dos pais humanos e os pais e do Pai dos Espíritos, do próprio Deus. Nesse versículo 9 nós aprendemos então, se nós respeitávamos o nosso Pai quando nos disciplinava, quanto mais devemos respeitar a Deus. Versículo 10 nós vamos ver que a disciplina humana ela é curta, ela é como se fosse o momento da vida, numa faixa etária da vida, mas a disciplina de Deus, que é para participarmos da santidade, por inferência aqui nós percebemos que a disciplina de Deus é contínua. Mas enquanto nós vivemos, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a andarmos na presença dEle. Versículo 12 nós temos um apelo do autor sagrado, dizendo para que fortaleçamos as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Numa das mensagens curtas eu fiz menção desse texto, que mostra que quando nós vamos nos fragilizando de forma humana, a primeira coisa é que você não consegue segurar com as mãos, não tem força, e o joelho não vai sustentando adequadamente o corpo, então você tende a ficar meio que encurvado. E ele usa essa analogia para dizer do fortalecimento espiritual. E o fortalecimento espiritual, como sempre digo, nós temos, portanto, os meios da graça. E finalmente, no versículo 13, o versículo que nós lemos, ele diz: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Nós temos aqui uma citação de Provérbios, capítulo 4, versículo 26. E o 27 vai dizer, ligado a esse versículo, que nós não devemos nem se desviar para a direita e nem se desviar para a esquerda. Então,
nós devemos fazer caminhos retos. Aqui está falando de um caminho de integridade, mas lembro os irmãos sobre o desviar para a direita, que está muito ligado ao legalismo cristão, à luz ali da parábola do filho pródigo, né, o filho esbanjador. Nós temos o filho mais velho, né, desviou-se para o legalismo, para a direita, e nós temos o desviar para a esquerda, o filho mais novo, que é a liberalidade. Então, de um lado nós temos, na verdade, desviar-se para a esquerda, a liberalidade, e o legalismo para a direita. Então, quando ele diz para que o manco não se desvie, antes seja curado, parece dizer que através da obediência, da integridade, é que nós somos restaurados espiritualmente. Pois bem, então nós chegamos na aplicação do texto, que vai mostrar os princípios, como podemos correr com perseverança na obra de Deus. Como é que acontece isso? Como dissemos lá no começo, quais são esses princípios para corrermos com perseverança? Pois bem, nós propomos à luz do texto, respeitando os parágrafos, entendendo que tem muito mais lições e muito mais riquezas, mas eu quero destacar pelo menos 5 princípios aqui. O primeiro deles: corramos com perseverança, livrando-nos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança, livrando-nos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve. Aqui tem uma resolução humana, uma determinação pessoal. Aqui nós temos uma decisão para o seu desprendimento. Aparentemente, a sutilidade do pecado era tão intensa, ela vem como você não percebe, mas ela existe, e ela vai então fazê-lo sucumbir e cair através de coisas que aparentemente você diz: isso não é pecado, essa prática não é pecado, esse relacionamento não é pecado. E isso vai tomando conta de você. Quando você se percebe, você tem esfriamento espiritual, você já não consegue orar, você já não lê a Bíblia, você não consegue cultuar, você não tem tempo para a escola bíblica dominical, e você vai se fragilizando, porque tudo está envolvido com a sua prática, até que esse embaraço se torna pecado. Então, eu penso que seria bom se você pedir ajuda, seria bom se você compartilhar, seria bom se você tiver uma mentoria, e esse desprendimento das coisas humanas de forma racional, porque não tem como vivermos alienados, né? Nós vivemos em função desse mundo, sim, nós temos as ações desse mundo, mas a ideia aqui é o desprendimento das coisas desse mundo que vai libertá-lo. Então, diante daqueles homens do passado e daquelas testemunhas que nós tivemos, que tinham as mesmas fragilidades que nós, então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, a corrida por Jesus. Então, essa é a primeira lição. Uma forma de corrermos de maneira perseverante é se desprender de embaraços, tudo aquilo que impede você de se desenvolver na vida cristã. A segunda lição é a seguinte: corramos com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, agora nós temos aqui o foco, que é Jesus. Nós temos um referencial, que é Jesus. Nós temos uma determinação, uma ação determinada, que é seguir a Cristo, seguir a Jesus. E é uma das estratégias do inimigo implementar o sincretismo.
onde tudo é válido e cada pessoa tem uma percepção de Jesus. Só que Jesus, nessas mais, dentro do sincretismo, ele é aceito em várias seitas, em várias religiões, ele é aceito de todas as formas, todo mundo aceita Jesus, mas quando você olha para Jesus, você olha para Jesus e entende que ele é o próprio Deus, ele é o único mediador. Ele disse de si mesmo, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Vale lembrar que esse texto nos ensina que mesmo dentro da igreja, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. Os homens te decepcionam, os líderes te decepcionam, as pessoas te frustram, porque todos nós somos falhos, somos miseráveis pecadores. A Bíblia diz que se não for a misericórdia de Deus, seremos consumidos. E nem todos os crentes têm a compreensão da sua perversidade, da sua natureza pecaminosa, do seu potencial de maldade. Então nós precisamos olhar para Jesus, porque se você é cristão, se você é membro de alguma igreja local, se você congrega em algum lugar, e se você for olhar para as pessoas, você vai naufragar na fé. Você precisa olhar para Jesus. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus é o nosso referencial, ele é o próprio Deus. É a partir da sua vida, do seu testemunho, é a partir do seu senhorio, que então nós vamos ter uma vida de êxito, vamos correr essa corrida perseverantemente, com êxito. Não são poucas as pessoas que se desviaram da fé e algumas se tornaram ateus por terem frustrações e decepções com líderes. Então, nesta segunda lição, a tese do autor sagrado, a apresentação do autor sagrado é a seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, mantenha o foco, que é Jesus. A terceira lição: corramos com perseverança, tendo devido ânimo na vida cristã e suportando a oposição dos pecadores. Então, nessa terceira lição, nós vamos correr com perseverança, tendo o devido ânimo para vivermos a vida cristã, para empreendermos o serviço cristão, ainda mais se você está no ministério e ligado totalmente ao ministério. Nesses dias de pandemia, é incrível como vem ondas de desânimo para arrebentar com a gente e trava a gente. Você vem, você senta para poder trabalhar, para você produzir, mas você não consegue fazer nada, absolutamente nada, só pelo clamor e pedir: Deus, venha fortalecer o meu ânimo. E na vida cristã, quantas coisas nos desanimam, e o que mais desanima é que a partir do momento que você está sofrendo, você começa a ter oposição de pecadores, pessoas que querem ver o destruído, querem ver o prostrado. E quando o Senhor Jesus diz: alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram, alguém diz: é muito mais fácil você chorar com os que choram, porque há muitos que quando você se alegra, não compartilha da sua alegria, mas lamenta: por que não eu? E ele sim e eu não. Então é difícil a vida cristã nesse sentido, mas essa palavra de estímulo é: não se desanime. Não se desanime. Aliás, quando você se aproxima de Jesus, quando se aproxima de Deus, você sofre retaliações. A orientação de Efésios é interessante quando a gente vê que a gente está cheio de inimigos dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, na escola. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. Então fique firme, meu irmão, não se desanime. Os crentes no mundo inteiro estão sofrendo aflições, estão passando momentos difíceis, mas como nós lemos lá em Romanos na semana passada, essa esperança da glória é muito mais extraordinária, muito maior do que esses sofrimentos efêmeros,
nos quais passamos aqui. Então, nós vamos correr com perseverança se a gente não se desanimar. Então, fique firme, porque Deus é contigo, Deus vai te fortalecer. E nós precisamos suportar essa oposição dos pecadores, que eu penso que só através do fruto do Espírito, com mansidão, longanimidade, domínio próprio, enfim, amor, amabilidade, fidelidade, só mesmo o Espírito de Deus em nós, para que a gente possa suportar a oposição diante de nós. Essa é a terceira lição. E a esperança da vida cristã nos fortalece, nos dá ânimo. Nós devemos criar esse ânimo através da palavra de Deus, através da comunhão com os cristãos. Pois bem, temos aí a quarta lição. Corramos com perseverança, acatando a disciplina do Senhor e suportando as dificuldades inerentes aos filhos de Deus. A aplicação do item 3 está muito ligada ao item 4, que são as dificuldades inerentes aos filhos de Deus, os sofrimentos inerentes à vida cristã. Mas aqui o foco é disciplina, e a disciplina, ela santifica. A disciplina santifica. Quando nós acatamos a disciplina do Senhor, então nós corremos com perseverança. E quando nós acatamos essa disciplina, nós temos a predisposição de suportar as dificuldades como filhos de Deus. Então vejam, um Pai zeloso, o nosso Pai, Senhor. Aprendemos também em Romanos que não somos simplesmente criaturas. Somos criaturas, sim, mas somos filhos de Deus. A evidência é que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus. E Deus trata o seu Filho com amor. E Ele trata o seu Filho com amor, nos disciplinando, pegando pesado, nos dando responsabilidade, fazendo que nós prestemos contas dos seus presentes, dos seus dons, das habilidades que Ele nos dá. Então, o nosso Pai zeloso, Ele disciplina quem ama, açoita quem tem por filho, e nós precisamos acatar, não resmungar, não se insurgir, mas nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos disciplina. E às vezes Deus é muito duro conosco, muito duro mesmo. Hoje há uma ideia cultural, contemporânea, social, de que a disciplina com os filhos tem que ser muito branda, tem que ser muito leve, muito periférica, né? Mas não é assim que Deus trata, não. Desculpa a expressão da palavra, mas então é que Ele enfia, e ai de nós se não cumprirmos com as suas ordens, cumprirmos com os seus mandamentos, cumprirmos com as suas exigências, inclusive exigências morais. Ele enfia a mão em nós. Por isso nós precisamos acatar a disciplina de Deus. É possível que na disciplina de Deus, Deus fechou a porta para você, deixou você sem recursos. É possível que na disciplina de Deus você ficou enfermo. É possível que na disciplina de Deus, você que fazia do seu cônjuge ou dos seus pais um Deus, um ídolo, Deus tenha tirado. É possível que coisas horríveis aconteceram e você talvez esteja atribuindo apenas a circunstância, mas considerem a mão de Deus, considerem o amor de Deus. Deus pode sim discipliná-lo, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa vontade. Ele é Deus soberano, Ele é um Pai zeloso, e Ele vai cuidar de nós direitinho. E cuidado dele inclui disciplina, severa disciplina, e a disciplina do Senhor vai nos restaurando, vai nos santificando. Uma certa feita eu compartilhei com o meu irmão que hoje está na glória, que faleceu jovem, de enfermidade, mas eu me lembro bem quando numa manhã de segunda-feira a minha mãe disse para ele: você precisa procurar emprego, você precisa trabalhar. Ele: depois eu vou. E naquela manhã eu escutei os gritos
ele tomou uma surra. E a minha mãe falou: você vai sair, bater de porta em porta, e você vai ver quem está precisando de alguém para trabalhar. Naquela manhã ele saiu, ele se arrumou, saiu aos prantos. E ele então, indo ali na Avenida São Luís, foi batendo na porta de alguns prédios, subindo em alguns escritórios. Naquele tempo não tinha essa questão de currículo, né? Ele foi perguntando quem era o chefe, quem era o líder, ele foi se apresentando, e ele entrou no escritório de despachantes. Naquele tempo era muito comum os escritórios de despachantes, até hoje eu penso que tem, e aí ele fez uma carreira belíssima, trabalhou muitos e muitos anos. E dessa forma, a partir da disciplina, a partir dessa surra, ele se tornou um homem responsável. E é isso que Deus faz conosco. Às vezes Deus deixa a gente passar o deserto, um vale, para que você se torne um homem e uma mulher de verdade. Então louve a Deus pela disciplina, agradeça a Deus. É isso aí, Deus, obrigado, eu quero te louvar. É triste, momentaneamente é triste, mas o texto vai dizer que a posterior produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E finalmente a quinta lição: corramos com perseverança, fortalecendo-nos espiritualmente e andando em retidão e obediência. Nós temos a aplicação fundamentada pelos versículos 12 e 13, que é curto, eu vou ler aqui todo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Bom, aqui nós temos aqui uma exortação do autor sagrado, que vai dizer o seguinte: você só vai correr de forma perseverante se você se fortalecer espiritualmente, se você andar em retidão e obediência. Aqui a integridade cura, a integridade restaura. Nós aprendemos que a partir da obediência é que Deus vai fazer aquela obra que está inacabada em nossas vidas, através da fidelidade. Ninguém é obediente porque manda bem, porque mandou bem. Nós somos obedientes porque nós nos rendemos ao Senhor e falamos: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo ser fiel. Senhor, eu não consigo honrar Teu nome. Senhor, eu tenho problema com o meu temperamento, com os meus lábios, com as minhas ações, mas me ajude. Quando você se rende ao Senhor e quando você reconhece o seu pecado e você deseja ardentemente reparar o seu eu, o Espírito de Deus, Ele te restaura. E Ele então fortalece as suas mãos enfraquecidas, os seus joelhos vacilantes. Sabe, aquele pecado que já não é mais pecado, é uma pecaminosidade, é uma ação contínua. Deus liberta, você não precisa viver frustrado, achando que, depois eu peço perdão e tudo bem. Nada disso. Façam caminhos retos para os seus pés e andam em integridade. Não se desviem de um lado para o outro. Por isso, irmãos, nós precisamos estar nos envolvidos com a obra do Senhor e com o Senhor na obra. Não há como você viver uma vida cristã desigrejado. Não há como você viver uma vida cristã indo esporadicamente à igreja. Você precisa reconhecer que todas as habilidades que podem se chamar de talentos ou dons espirituais, todas as habilidades, todos os bens, todos os seus recursos, tudo que você tem, tudo que você é para a glória de Deus, não é para você mesmo. Você é servo do Senhor, que é o dono e proprietário de todas as coisas. Então, nós precisamos rogar a Deus que nos ajude a andar de maneira íntegra em Sua presença. E aqui nós finalizamos esse texto tão precioso que nos ensina como a nossa corrida ela terá êxito, ela será uma corrida perseverante. O desprendimento liberta, a determinação conquista, a esperança fortalece, a disciplina santifica e a integridade ela cura. A integridade ela nos restaura.
E os problemas do cristão aqui elencados é embaraço, perda de foco, insujeição, frieza, indiferença espiritual. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Deus nos reúne neste culto, neste momento, para dizer que Ele quer realizar uma obra sobremodo excelente na sua vida. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Deus quer nos fortalecer. Deus quer fazer com que sejamos maduros na fé, fortalecidos, firmados na rocha, para que o Evangelho do Senhor Jesus não seja envergonhado. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela tua palavra, graças nós te damos pelos teus desafios. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Teu Evangelho nos envergonha, nos constrange, porque reconhecemos a nossa falha, a nossa limitação. Nessa corrida, nessa carreira cristã, quantas vezes nós nos abatemos, ó Deus, e queremos olhar os lados e perder o foco. Mas ajuda, Senhor Deus, a mantermos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós queremos te louvar pelas disciplinas, pelas portas fechadas. Nós queremos te louvar porque somos preteridos. Queremos te louvar porque muitas vezes somos humilhados, somos esquecidos. Obrigado, Deus, porque isso também lapida, acrisola a nossa alma, o nosso coração. Nós queremos dispensar perdão a todas as pessoas que porventura tenham pecado contra nós. E da mesma forma nós suplicamos, tenha misericórdia de nós. Perdoe-nos, ó Deus, e restaura-nos e nos fortalece. E ajuda-nos a continuar correndo para o louvor da tua glória, dando testemunho, ó Deus, de que só Jesus é Senhor. Só Ele pode nos salvar. Obrigado, Pai, por tudo. Nos colocamos em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ter mais um louvor. Nesta oportunidade de louvor, de adoração, você poderá devolver o seu dízimo, a sua oferta. Terá aí na sua tela a conta corrente, CNPJ, se for um TED ou um DOC, para a sua transferência bancária. E vamos continuar louvando e adorando a Deus, que Ele é digno. Façamos isso com toda a reverência. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração e me transforma conforme a tua palavra, para que assim nós possamos glorificar o teu nome, te exaltar. Quebranta o meu coração.
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que esteja participando deste culto nesta hora, em qualquer tempo, e cada família representada deste grupo todo, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus o abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênção. Tenha uma corrida perseverante na presença do Senhor. Que Deus o abençoe.